vendo esse gnominho fofinho aqui? Bom, vamos chamar ele de o grande dizimador de galáxias. Ele mora no Brasil e ele usa o real todo dia. Mas tem um problema. O grande dizimador de galáxias, ele quer viajar para a Alemanha, que usa o euro como moeda. Mas aí ele descobre que quando ele vai trocar o dinheiro, aquele R$1 só vale 16 centavos de euros. Depois ele vai para a Argentina, onde R$1 equivale a 243 pesos argentinos. E a grande pergunta que fica, não só na cabeça do grande dizimador de galáxias, mas também na nossa. Por que R$1 não vale $1, não vale 1 peso argentino e não vale 1 euro, por exemplo? Porque diferentes moedas têm valores diferentes. E por que a cotação do câmbio muda tanto o tempo todo? Nesse vídeo, a gente vai mergulhar no mundo das moedas, na taxa de câmbio, e por que o dinheiro não é igual para todo mundo. Mas, enquanto exploramos tudo isso, alguns forjadores do reino já estão testando suas habilidades. Havorg, muito obrigado por pegar a relíquia de Forjador da Glória, e também ao Isaac por pegar a relíquia do Aprendiz da Forja. Gente, muito obrigado por patrocinarem aqui o reino, ajudando esse canal aqui a chegar a mais forjadores, não é mesmo? Podem ficar tranquilos que o nome de vocês vão ficar eternizado no final desse vídeo lá nos créditos. Dito isso, let's get started. Pra você entender o assunto desse vídeo, eu preciso que você volte comigo no tempo. Mas tipo, voltar mesmo, milhares de anos atrás. Antes mesmo do dinheiro existir. Se você queria alguma coisa, você tinha que trocar por outra. Por exemplo, trigo por peixe, peixe por madeira, madeira por tecido. Era o famoso escambo. Mas aí que tá, tem um pequeno probleminha aqui, eu acho que tu já notou, né? E se eu não quiser a madeira? Se eu quiser trocar por outra coisa? Se eu não tiver interesse no que a outra pessoa tem a oferecer? E o pior, quantas madeiras valem um tecido? Ou quantos tecidos valem um peixe, por exemplo? A troca nem sempre era tão simples. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. E para resolver isso, os povos antigos começaram a usar objetos valiosos como moeda de troca. Já foi concha, já foi sal. E olha só essa curiosidade, na Roma antiga, o sal era tão importante para conservar alimentos que os soldados romanos recebiam o pagamento dele em sal. Esse pagamento era chamado de salarium. E daí que veio a palavra salário, que a gente usa até hoje. Parece até um feitiço de Harry Potter, né? Salarium. Ou seja, no passado, o seu salário literalmente poderia ser pago com sal. Com o tempo, metais preciosos como ouro e prata tornaram-se a base do dinheiro. Os governos começaram a emitir moedas e notas que representavam a quantidade daquele ouro guardado. Era o famoso chamado padrão ouro. O seu dinheiro era um recibo e você podia trocá-lo pelo metal a qualquer momento que você quiser. Isso dava estabilidade porque o país só podia imprimir mais dinheiro se tivesse ouro, já que o dinheiro estava atrelado ao ouro. Mas conforme o comércio cresceu, a economia foi ficando mais complexa, esse padrão ouro começou a travar o sistema. Fizeram os países perceberem que não dava mais para manter tantas reservas de ouro. Nos anos 70, os Estados Unidos abandonaram o padrão ouro e o resto do mundo foi atrás. E nesse momento nasceu o dinheiro fiduciário, que a gente usa até hoje. Ele não vale por causa do ouro ou da prata, mas sim porque o governo diz que ele vale. E porque a gente acredita nisso. Se essa confiança some, o dinheiro perde valor. Agora as moedas mudam de valor o tempo todo, influenciadas pela economia, pela política, exportações, inflação e até boatos. E é por isso que quando você viaja, você precisa trocar o seu dinheiro. O dinheiro já foi sal, já foi ouro, já foi papel. Precisa de sal. E agora pode até ser um código digital. Mas no fim ele é sempre a mesma coisa, gente. Uma promessa de valor que só existe enquanto a gente acredita nela. E eu não acredito. Como o dinheiro fiduciário não tem valor físico, o valor dele depende se as pessoas querem usar ou não. Se muita gente quer, muita gente disputa para conseguir, o preço desse dinheiro vai aumentar. E o contrário acontece, se ninguém quer esse dinheiro, o preço dele vai cair. Então o valor do dinheiro depende da oferta e da procura. Por isso que moedas de economias fortes, tipo dólar, valem mais. Porque muita gente quer comprar. Já moedas de economia fraca, como a Venezuela, que sofreu hiperinflação, valem pouco porque ninguém quer. Eu não quero! Vamos para o primeiro motivo que mexe com o valor do dinheiro.
A inflação. Inflação é quando a moeda ela começa a perder valor. É quando tem mais dinheiro do que produtos ou serviços para comprar. Quando a inflação tá alta, o valor da moeda ela vai cair, porque ninguém quer um dinheiro que perde valor rápido, né? Por exemplo, se em 2024 você conseguiria comprar 2 gnomos por 10 reais, em 2025 você conseguiria comprar apenas um gnomo pelos mesmos 10 reais. Você compra menos produto com a mesma quantidade de dinheiro. Vai te lascar, fila da p... Um caso real é o Zimbábue. Nos anos 80, $1 do Zimbábue valia quase $1 americano. Mas depois de problemas econômicos, corrupção e impressão desenfreada de dinheiro, o dólar do Zimbábue desvalorizou absurdamente. Nos anos 2000, $1 americano valia $600 do Zimbábue. O governo tentou consertar várias vezes, mas ele desistiu e passou a usar moedas estrangeiras mais estáveis, tipo o dólar americano. Exatamente, o Zimbábue adotou o dólar americano. Outra coisa que afeta bastante é a taxa de juros. Taxa de juros é o custo para pegar dinheiro emprestado. Por exemplo, se você pega R$1.000 emprestado a 10%, você vai ter que pagar de volta R$1.100. Esses R$100 é exatamente os juros. O Banco Central de cada país que vai definir os juros. Então, a cada 45 dias, o Copom, que é um grupo dentro do Banco Central do Brasil, a cada 45 dias ele vai definir se ele vai aumentar essa taxa de juros, se ele vai diminuir ou se ele vai manter ela do jeito que tá. Quando um país ele tem juros muito alto, ele oferece retorno maior de investimento. Não me diga. Atraindo investidores estrangeiros. Esses investidores que vão investir aqui do Brasil, eles precisam comprar a moeda local, o real, aumentando ainda mais a demanda da nossa moeda. Quanto maior os juros, maior o retorno. Mais gente quer investir. Se os juros do Brasil for maior do que os juros dos Estados Unidos, investidores podem vender dólar para comprar real e investir aqui. E como eu disse, isso faz o valor do real subir. Porém, a gente não pode simplesmente aumentar a taxa de juros e achar que isso vai ser bom, né? Sim. Não. Porque, então é só colocar aí uma taxa de 20% e a gente tá tranquilo, né? Tamo bem demais, vai vir todo mundo pra cá. Nenhum outro país tem 20% de taxa de juros, né? A gente tá em 15 agora. Mas gente, mas o problema é que isso não tem só um lado bom, né? Tem o lado ruim também. A gente sofre com isso. As coisas ficam mais caras, as empresas vão contratar menos pessoas, as empresas vão deixar de investir nelas mesmas pra deixar o dinheiro parado, já que não vai ter risco nenhum. Pedir empréstimo, que já é ruim, vai ficar pior ainda. Financiar carro, financiar casa, vai ficar tudo quase impossível de fazer. Então isso afeta muito a população, não só os investidores. Outra coisa que afeta também é as exportações e as importações. Por exemplo, quando o Japão exporta carros para cá, os compradores precisam usar ienes para comprar os carros, que é a moeda do Japão, aumentando assim a demanda e o valor dessa moeda japonesa. Quando importa carvão para a Austrália, precisa de dólar australiano, valorizando a moeda australiana. A maioria dos países tentam exportar mais para que os outros precisem dessa moeda, para que assim a gente possa aumentar o valor da moeda. Um exemplo bem famoso é o petrodólar. O dólar americano virou uma moeda global porque o petróleo é negociado em dólar, porque países produtores de petróleo, tipo a Arábia Saudita, vendem o petróleo só em dólar. Sendo assim, todo mundo precisa de dólar para comprar petróleo, aumentando o valor e a influência do dólar. Então vamos lá, peraí. Já que o dólar é tão valioso, por que a gente simplesmente não adota o dólar e usa o dólar também? Por que todos os países não usam o dólar para ficar tudo numa moeda só? Por que simplesmente não faz igual o Zimbábue fez? Por quê? E aí que tá, gente. Tem muita desvantagem da gente adotar uma moeda mundial. Primeiro, a gente perderia o controle da nossa política monetária. O que isso significa? Hoje, o Banco Central ele pode ajustar a taxa de juros, ele pode imprimir mais dinheiro para controlar a inflação, estimular a economia, responder a uma crise, por exemplo. Se a gente adotasse o dólar, quem controlaria a nossa moeda seria o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Ou seja, nossas necessidades ficariam em segundo plano, porque as decisões tomadas seriam pensadas na economia americana, não na brasileira. Outra coisa, nossa economia ficaria vulnerável a crises nos Estados Unidos. Se os Estados Unidos enfrentar uma recessão, inflação alta ou uma decisão econômica ruim, se todo mundo usasse o dólar, todo mundo sentiria um impacto direto por causa de um país. E o pior, não poderia fazer nada para se proteger. É como tá no mesmo barco e no seu capitão. E não tem nem um bote salva-vida pra tu sair dali. Agora deu caralho mesmo, viu? Se o dólar, por exemplo, fica mais caro, as nossas exportações ficam mais caras também. E a indústria brasileira perde competitividade. Países com a própria moeda podem desvalorizar ela de propósito para exportar mais.
igual que a China faz. Então por que alguns países adotaram o dólar, tipo o Zimbábue? Casos como o do Zimbábue são casos extremos. Eles tinham hiperinflação fora de controle e perderam totalmente a confiança na moeda local. Nesse caso, o dólar ele foi usado como um atalho para estabilizar os preços. Mas isso também traz para eles uma dependência econômica. Infelizmente, a gente não pode aumentar o valor dessa moeda. Porém, você pode fazer ela se multiplicar. Nesse vídeo aqui, você aprende a fazer isso. Olha que coisa bacana, olha que coisa legal. Eu acabei nem apresentando. Eu sou o Mads, o Black Hat pra você. E eu vejo você aonde? No próximo vídeo.